realmente ninguém tá nem aí pra você, mas pode ter certeza que aquele conteúdo que você posta tem alguém que acompanha todos os dias e fica esperando você postar o próximo. Eu sou Felipe Rodrigues, sócio fundador da RP Group, onde reprogramamos o seu negócio, gerando mais lucro de forma sustentável. Usa isso como ferramenta de reconhecimento das pessoas. Faz reconhecimento público através das mídias sociais das pessoas que estão se destacando de alguma maneira na sua empresa. Coloca isso pro mundo. Eu sou Ana Seneviva, CEO da Hora Educação. E na Hora Educação, nós fazemos consultorias e treinamentos para liderança de um jeito muito simples que transforma. Então, seja se expor online, seja um novo negócio, você precisa estar se desafiando, sempre. E eu sou o Carlos Silveira, CEO da Cedo Seguros, a única corretora Prime do mercado focada em seguros benefícios estratégicos para empresas. E também CVO do GMAT, uma empresa de educação para gestores de pessoas de altíssima performance. O empresário é um ser solitário. A pressão é grande e poucos conseguem suportar. Com o desejo de compartilhar meus desafios e ouvir perspectivas diferentes da minha, reuni um grupo criando assim um conselho de empresários. Uma série dentro do CedoCast, com novos empresários a cada temporada, conversando sobre temas e desafios que todo empreendedor enfrenta. Sente-se e faça parte do nosso Conselho Empreendedor. Este é o Conselho Empreendedor. Estamos aqui no quarto episódio da terceira temporada. Se você ainda não viu essa temporada, então confere lá o primeiro, segundo e terceiro episódio. O Conselho Empreendedor são 4 empresários, mas hoje está faltando a Juliette aqui, então estamos em 3 empresários. O modelo é esse, 4 empresários discutindo sobre o negócio, tomando vinho, que a gente vai começar a servir aqui em breve, e discutindo, falando sobre negócios. Estamos aqui mais uma vez nessa temporada com Ana Seneviva, que aliás o teu episódio entrou no ar há pouco tempo, né? O episódio no CedoCast. Ficou demais. Tá chique, hein? Tá cheio de episódio aqui, hein? Quem não assistiu ainda tá perdendo, gente. Só tem ouro lá. Tanto a Ana quanto o Felipe já participaram do CedoCast, tem um episódio somente com os dois aqui, então entra lá para você conhecer um pouquinho mais dos dois, da atuação dos dois. Felipe, tudo certo aí? Felipe é figura carimbada aqui no Tudo conselho. ótimo. Já, né? E eu vou te falar, nós estamos em 3 empresários, mas valeu por uns 30, viu? Foi Porque incrível a nossa foi discussão, não foi? Incrível. Muito legal, muito legal. Foi incrível. Para você que ainda não conhece o Conselho Empreendedor, nós de fato fazemos aqui uma reunião de conselho fechada, que não é gravada, onde cada encontro um empresário traz o seu momento, suas dores, suas dúvidas, suas ideias, e a gente, os outros empresários aqui trazem um olhar diferente, e aqui a gente bateu um papo muito bacana. O Felipe trouxe ideias de novos quadros, né, para criar para as redes sociais. E aí, até hoje, o tema que a gente vai trazer aqui é como que o empresário deve se posicionar online. Não é nem se deve, né? A gente já sabe que sim, mas como e por quê? Então, a conversa foi muito nisso. O Felipe trouxe umas ideias de reality. E aí, Felipe, comenta um pouco aí como é que você achou da conversa. O formato de conselho, eu acho ele incrível, porque às vezes você tem uma ideia e a ideia pra você ela é genial. Você fala, nossa, eu tive uma ideia genial. E vou fazer desse jeito, e assim, nossa, e tem que ter isso daqui. E uma das coisas que vocês me trouxeram é, Felipe, isso aqui, não coloca bem isso, né? Então vocês abriram a mente pra mim, me fizeram enxergar algo que eu achei que ia ser o grande trunfo e que, na verdade, poderia ser a grande âncora do projeto. Então, eu gosto dessa ideia do conselho, porque, cara, pra mim foi muito produtivo, muito Legal. Produtivo. Eu saí com muitas anotações e com um projeto na minha cabeça até muito maior do que eu cheguei aqui. Tomou Então, forma ali, né? Tomou projeto, forma. né? E tomou forma e tomou propósito, né? Já saiu até aqui alguns quadros com nome. Então você vê em, sei lá, 1 hora e pouquinho que a gente ficou conversando, quanto tempo eu não vou ganhar. Eu acho que esse é o ponto. Falam que não dá pra comprar tempo. Eu falo, dá. Dá sim, Tá em boas mesas, tá conversando com pessoas que vão chegar e vocês se empolgaram. Eu senti vocês assim, tipo, como se o projeto fosse de vocês. Assim, quase querendo fazer igual aqui, né? Que essa é a ideia, né? E o bom é que você consegue esse tipo de resultado quando você tá em mesas de gente que consegue ser generosa com você, que não tá competindo com você, mas que consegue colaborar com você. Então tem muita gente que às vezes evita pedir ajuda porque acha que vou colocar uma ideia na mesa e aí alguém vai roubar uma ideia. Então, eu prefiro eu mesmo desenvolver o máximo que eu puder sozinho, porque senão, a hora que eu puser lá na frente de outros empresários, todo mundo vai querer fazer a mesma coisa que eu. Gente, não. Assim, pense em abundância, pelo amor de Deus.
E, na verdade, assim, tem uma coisa que eu gosto de levar sempre para essas mesas quando a gente começa a discutir coisas criativas, que é a fonte não esgota. Quando você começa a ter ideias, o único caminho é ter ainda mais ideias. Quando você fica guardando as suas ideias para você, essa capacidade atrofia. Então, é legal, inclusive se a ideia não é sua, o insight não é seu, o insight aqui não era nosso, o insight era seu. Cara, mas deixa eu colocar, deixa eu colocar toda a minha capacidade mental para construir esse insight, porque eu tô exercitando a minha capacidade também, eu também tô ganhando com isso. Sim. Então, eu acho esse exercício, por si só, já válido. É muito bom. E outra coisa, né, também, né? Ninguém vai executar a mesma coisa de formas iguais. Cada um vai ter o seu jeito. Então, você pode pegar a tua ideia, esse quadro, por exemplo, só você vai fazer do teu jeito, a tua personalidade, né? Ou mesmo um produto, uma ideia, um serviço. Então, é isso. Eu acho legal essa troca, é muito boa. E, de fato, assim, com quem existem pessoas que estão construindo, mas que tem essa posição de inveja ou de medo de compartilhar, mas eu vejo que na maioria ali o empresário tem um olhar de contribuir, ajudar o outro. Às vezes só falta oportunidade. Também, se você abre esse espaço, né? E o Conselho Empreendedor é isso, né? A dor foi essa, de juntar empresários, trocar ideias, e tem sido muito positivo. A gente já tá na 3ª temporada, já tá com fila até pra 5ª temporada de pessoas querendo participar, porque é muito bacana, porque mexe ponteiro, ajuda nas empresas de cada um. E depois ainda a gente cria um conteúdo bacana aqui, de conversar sobre o negócio. Então o tema hoje aqui é como o empresário deve se posicionar, o que você deve produzir de conteúdo ou não. Temos aqui empresários que produzem seus conteúdos de diversas formas, já fizeram um monte de coisa. Você falou outro dia que já fez 365 lives num ano, né? Consecutivas. Até você estava falando, tô meio cansado de produzir conteúdo, mas agora você vem com um quadro legal. Eu acho que também tem a coisa da prática, de ir fazendo. Vai ter coisa que faz que não dá certo. Putz, isso aqui não funcionou, mas é essa construção até chegar num ponto, opa, acertei a mão aqui, né? Isso aqui é minha cara e vamos fazer, né? E acho que tem muito empresário que ainda vê isso como uma distração do dia a dia. Fala assim, cara, meu papel não é esse. Meu papel não é ficar falando no Instagram. Tô perdendo tempo, tô Exatamente, deixando de fazer meu negócio. papel é para tocar o negócio, eu tenho que estar com o meu time, eu tenho que estar com o meu cliente. Sim. E você não tá de todo errado. No entanto, tem certas coisas que só você, como o CEO, como fundador, como dono, pode falar pela sua empresa. Sim, total. Né? E hoje as pessoas, elas não querem mais... Quem aqui segue a Coca-Cola, gente? Quem aqui segue... A gente segue a pessoa que manda na Coca-Cola. Quem é a pessoa? Né? Então, as o pessoas CEO estão da Coca-Cola, buscando... o CEO da Apple, né? Começou a virar. Estão buscando essa identificação, né? Eu quero trabalhar com essa pessoa, com esse grupo de pessoas. Então, mais do que só... você é mais uma pessoa fazendo propaganda da sua empresa, não é sobre isso. É sobre você conseguir que as pessoas ouçam de você para que esse business serve. Com quem você quer trabalhar. Qual é o perfil das pessoas daqui? O que eu penso para o futuro desse negócio? Cara, quando você consegue ouvir isso da fonte, do próprio dono, da dona da empresa, tem outro peso. A gente só se conecta com pessoas mesmo, né? Não é nem com marcas, né? Com pessoas, né? E aí eu acho que a primeira pergunta que quando vai começar a investir energia em rede social, em conteúdo online, é por que eu estou fazendo isso? Eu acho que realmente essa tem que ser a primeira pergunta. Qual que é o meu grande objetivo em fazer isso aqui? É para captar mais lead? É para vender? Não, é para inspirar? Não, é para trazer parceiros? É para compartilhar algo que está dentro de mim? Qual que é teu objetivo? Sim. Porque senão, realmente se perde no meio do caminho. Tava comentando, né? Fiz 365 lives consecutivas e o meu objetivo ali, no final, não foi vender. O objetivo meu ali não era vender, mas foi inspirar, foi gerar um movimento, foi gerar conexões, pessoas, né? Foi transformar pessoas, foi me desenvolver também, porque, cara, a minha linha de raciocínio ficou milhões de vezes mais rápida. Você transbordar ali, né? Eu colocar pra fora e às vezes vem uma pergunta que você não tá esperando e aí você fala, caramba, tô ao vivo. E aí você tem que, vai lá no seu acervo, né, e fala, onde que tá isso? Tá aqui. E isso, quando você vai treinando isso, cara, hoje as pessoas fazem pergunta pra mim, a minha linha de raciocínio é muito mais rápida. Sim. Porque eu acesso muito mais rápido o meu acervo. Mas era um objetivo. Hoje, esse projeto que a gente tava falando, a gente já começou falando do objetivo dele. Qual que é o meu objetivo desse projeto? Cara, meu objetivo é trazer pessoas qualificadas, mas também trazer uma contribuição, porque isso faz parte também do meu propósito. Então, quando eu junto essas duas coisas, isso me
me dá energia, Fortalece. isso me Claro. fortalece e faz sentido com o meu momento. Uhum. Talvez daqui 1 ano, 2 anos, isso vá mudar, vá para algo mais inspiracional, não sei. Uhum. Mas qual que é o porquê? Uhum. Qual que é o motivo? Propósito. Porque eu vou te falar, gente, ficar gravar conteúdo é fácil? Não, não é. É cansativo, é. E se você não tem o porquê claro do que você tá fazendo aquilo ali, Não. a probabilidade de você largar e desistir no meio do caminho é muito grande. Não, E total. é muito louco isso, porque às vezes quem vai te dizer pra onde isso tem que ir é a própria audiência. Audiência. Então, você vai testando e esse é um coisas. feedback muito positivo, muito timely, e faz com que você descubra coisas sobre para quem você está disposto a servir, que você não descobriria se você não tivesse posto sua cara ali. Então, tem muita coisa sobre o seu negócio, sobre o que as pessoas pensam dos seus produtos, dos seus serviços, do seu customer service, etc., que quando você abre um canal numa mídia social para falar sobre a sua empresa, as pessoas vão trazer coisas para você, se você fizer Que isso vale bem. ouro, né? Que valem ouro. É muito legal que você também colocou uma coisa que vejo muito empresário até me questionando, e eu tive esse questionamento também. Pô, comecei a produzir conteúdo, vai fazer acho que 2 anos. Putz, tô deixando de fazer negócio. E eu mesmo ficava, putz, é um dia de gravação, eu gravo todas as quintas. É um dia que eu não tô fazendo negócio, mas eu tô produzindo. No começo, eu ficava, putz, tô perdendo dinheiro, não sei o quê. Mas é uma coisa que você vai plantando e vai criando. Então hoje, por exemplo, tenho certeza que a gente faz muito negócio, que as empresas que a gente tá entrando lá, olha lá, vê que tem podcast, vê o conteúdo, entende a postura, o que a gente comunica, fortalece e dá negócio. Então a gente fecha negócio muito mais rápido E o por que ter rola, presença online. O que rola Fora com as que- pessoas aqui, na Total. verdade, talvez você não feche um negócio, mas você tá abrindo um relacionamento. Sim, não, Porque total. você tá trazendo a pessoa e tá conversando e tá nessa intimidade recebendo aqui. Pô, Sim. tenho certeza. Não, que isso, incrível. aí trazendo já para uma coisa prática, podcast é um negócio que eu falo para todo empresário. Tem que ter o teu podcast. Você tem que ter um podcast. Porque o podcast é uma coisa que você faz um relacionamento fantástico, você gera negócio, gera relacionamento. Tenho 2 podcasts aqui, né? Tem o Conselho, que é uma série especial, praticamente um terceiro podcast, mas está dentro do Seducast. O Melhores Cast, tem muitas empresas que estão vindo aqui virando cliente, porque são as empresas que é o perfil ideal do meu cliente. Né? Então, cria um podcast. Você que é empresário, cria um podcast. Ah, não gosta... Põe alguém pra falar, vai junto, começa. E o legal do podcast é isso, é uma conversa, é um bate-papo, né? Sim. Então a gente esquece, às vezes, tem muita gente que chega aqui, ai, nervoso, primeira vez que eu participei. Eu falei, você nem vai lembrar que tem aqui, ó, vamos lá, bate-papo, né? Então funciona muito, é uma baita uma ferramenta de negócio, de relacionamento, network. Então tenha o teu podcast, comece por aí. Você falou agora, Cacá, eu fui numa contabilidade no Rio, uma franquia de contabilidade no Rio de Janeiro, agora em junho, e eles têm um podcast, então eles convidam uma pessoa para trazer um conteúdo para rede. Essa pessoa tá na sala de cima trazendo conteúdo, desceu da sala de cima, opa, já vai lá no podcast, já grava o podcast. E olha que interessante, não é o dono que faz o podcast. Agora você falando, eu lembrei disso. São outras 2 pessoas que fazem um podcast. O dono, ele tá ali, ó, no bastidor. Ele tá ali assistindo. Ele não tem perfil, não gosta, Cara, não e tem- tudo não bem, curte, não mas tem tem perfil, alguém ali Mas tem ali representando. aparecendo. E ele tá ali atrás, ó, fazendo o negócio. Exato. No Né? bastidor, No girando o bastidor, negócio. ele tá ali É conversando, isso. a hora que o cara termina, é ele que vai levar pra almoçar, Legal. mas na hora de gravar, ele fala, cara, Não gosta. isso aqui eu não curto. Idealmente, o ideal seria ele participar, mas mesmo que não, coloca alguém, elege alguém, né, pra fazer o podcast. Né? Mas aí é o podcast fazendo parte da experiência da visita do cliente, né? Não é necessariamente o podcast no sentido de criar o branding do CEO, né? Sim. Que eu acho que também é um papel válido, mas quando eu penso na gente, nós empreendedores, nós empresários construindo conteúdo, eu penso muito mesmo em posicionamento e como isso pode alavancar negócio, você trazendo dos seus valores pessoais, como você empresta isso para os produtos e serviços que você desenvolve, vende, enfim, apoia. E hoje as pessoas estão buscando muito isso, elas querem saber quem está por trás daquilo que elas consomem, sabe? Elas querem Qual que saber... é o olhar, o propósito dele, né, a visão, os valores, né? E tem até uma coisa meio que desde Big Brother, né, começou, que é essa coisa assim, eu quero saber os bastidores. Porque ficou muito, e eu acho que depois da pandemia isso piorou um pouco, né? As pessoas falam assim, ai, gente, trabalhar em empresa, que ranço, assim, tipo, deve ser chato, deve ser não sei o quê, né? Todo mundo de terno, todo mundo só em reunião o tempo todo. E, gente, não é isso. Não é isso.
Entendeu? E até para a longevidade dos nossos negócios, que acontecem muitas vezes em decisões importantes, acontecem em salas de reunião e acontecem dentro do escritório, a gente precisa mostrar a parte legal do que a gente faz. Poxa, quando você vem aqui e fala assim, a gente acabou de ter uma reunião muito legal. As pessoas devem ficar em casa tendo tilt na cabeça, falando assim, Como assim, né? reunião muito legal! Reunião legal, na mesma frase. Exato, essas coisas não combinam. Sim, combinam, gente. Tem reuniões muito legais. Então, né? Aliás, também reunião boa tem que ser legal. né? E é parte do nosso papel como empresários mostrar também o lado legal das coisas, porque durante muito tempo a narrativa era, gente, é muito difícil, é tudo muito difícil, não é pra todo mundo, mas tem coisas muito legais que acontecem aqui e acontecem quando você junta gente legal trabalhando com você. Total. Até pra passar pelas coisas difíceis. Exato! Sim. É muito melhor você passar bem acompanhado que mal acompanhado, Sim. gente, vale para tudo isso na E vida. por falar em reunião legal, vou servir um vinho aqui pra gente. Então, Tá quem nesse vendo? friozinho É assim que que se tá torna fazendo mais aqui, ó, legais as coisas. vamos servir aqui um de Mendoza, um Trivento, que é um Malbec aqui também. Muito bom vinho. Você trouxe na tua última visita agora? Não foi dessa última aqui. Eu fiz uma compra só pro conselho ali, que tá na adega aqui da empresa, só esperando os próximos ali. Nada mal. Compra só pro conselho, gente. Aliás, estamos aguardando mais patrocínios. A gente já foi patrocinado aqui por uma empresa uma importadora de vinho. Que eu até falaria o nome, mas não vou falar. Eu já falei dela já na primeira temporada. E Volta a patrocinar que a gente fala o seu nome. podemos, a oportunidade. Poderíamos estar falando de você aqui. Trocou o marketing, trocou tudo, eles não renovaram, mas acho que é uma boa oportunidade aqui, né? Porque falar de negócios e tomar vinho é que todo empresário gosta, né? Todo não, né? Mas a maioria. Você Pelo não menos está que eu pronto conheço, ainda para gosta. fazer o podcast, mas você pode estar pronto para patrocinar um podcast. Exatamente, boa. esteja presente lá. Boa. Saúde, viva aos negócios, Saúde. sucesso. Saúde. Aquele momento de silêncio, né? Quem tá no Spotify, assim, acabamos de tomar o vinho. Por isso que ficou no silêncio. Desculpa é o Quem silêncio, tá na pessoal. rádio, né? Gostoso, hein? Bom, né? Eu resolvi o Malbec, tem alguns vinhos lá, mas eu falei, pô, esse friozinho aqui, um Malbec mais pesadinho, vai ser Mais bom pra encorpado. esquentar. Muito bom. No último episódio, a gente nem fez o sorteio, que a conversa Nem foi tão intensa que deixei rolar e não rolou e tudo bem. A ideia da gente tirar aqui e fazer uma pergunta é pra dar uma dinâmica, da outra vez não precisou, mas vamos começar dessa vez, Ana. Vamos. Você puxa ali Bora. e aí vamos fazer um jogo de perguntas em cima do tema de hoje. Cacá. Sou eu mesmo, vamos lá. Bora. Queria saber de você o seguinte, quando você falou, eu fiquei curiosa quando você falou de, puxa, eu mesma me questionei se eu deveria ou não ter tempo meu investido em fazer um podcast. E eu queria saber de você, como que você superou esses questionamentos, que história que você se contou sobre eles. E o segundo ponto teve outras pessoas dentro do seu círculo, ou mesmo dentro da empresa, que também questionaram essa iniciativa e como você lidou com isso? Total, boa pergunta. Não, de fato, no começo, assim, até a coisa pegar, você se questiona mesmo, né? Meu primeiro questionamento foi, putz, eu tô gravando, não tô fazendo negócio. Né? Eu sou um CEO extremamente comercial ali, fazendo negócio e tal, então eu tenho muito esse olhar do como eu tô usando o meu tempo, assim, Sim. né? E a priori, pra mim, eu preciso estar fazendo negócio sempre, né? O que cada vez menos eu faço, porque eu tô fazendo muito mais gestão hoje e tal, do que negócio em si. Uhum. Mas eu superei na medida que eu comecei a perceber que o podcast era o funil de negócio. A hora que eu vi que começou a dar resultado com quem vinha aqui e não era cliente, virava. Ou as oportunidades que eu abria de relacionamento, não só com a pessoa, com a empresa, mas de relacionamento, indicação, network, que começou a girar isso rápido, Boa. eu comecei a ver valor. Então aí eu falei, pô, não, isso aqui é um negócio que dá resultado diretamente. E depois, mais pra frente, teve negócios que eu fechei que não tinham nada a ver com o podcast, mas que a empresa falou, olha, a gente olhou, viu o teu posicionamento, gostou, então reforçou. Então Entendi. hoje eu uso isso total, na nossa apresentação comercial tá lá, fala dos 2 podcasts, Legal. fala das empresas. E aqui na empresa, né, a tua pergunta também de outras pessoas, sim, meu próprio sócio também, e aí, cara, vamos fazer podcast? Porque no começo foi um dia inteiro gravando, um dia inteiro que eu não tava fechando negócio. Então, o meu número como comercial deu uma caída, né?
Mas ele percebeu isso depois e viu que estava dando certo. Uhum. E dos colaboradores também teve desconfiança, assim, de, putz, você vai começar a produzir conteúdo, não é? Mas também, com o tempo, isso foi sendo superado, assim. Uhum. Mas teve um começo ali que eu me questionei muito. Então, assim, hoje eu encorajo todo mundo a fazer, porque dá certo. A minha sugestão, faça um podcast para trazer o teu cliente ideal aqui. Uhum. Porque não é só, às vezes, falar de negócio. Faz um podcast para pôr na mesa aquele cliente que você gostaria. Então, Sim. os 2 podcasts que eu tenho traz isso. Traz um empresário de alta performance para o Seducast Uhum. e para o Melhores Cast a gente traz empresas que estão em ranking de melhores empresas para trabalhar, que é o Perfeito. meu cliente ideal. São empresas que têm um corrija olhar de se eu estiver gestão. errado, mas o Seducasting também vocês começaram trazendo clientes também, né? No Pra começo, estreitar relacionamento, no começo né? era só cliente. E a ideia era essa. Aí depois a gente trouxe um monte de cliente, aí começou a chegar uma hora que nem todo cliente era bacana trazer, nem todo cliente tinha um posicionamento online. Então, às vezes, ficava muito técnica a conversa. Então, a gente chegou aqui com um industrial, o cara ficou falando da indústria, não sei o quê. Falei, pô, legal, muito legal pra quem conhece ele Sim, e tal, sim. mas aí quando você fala, putz, isso aqui é pra extrapolar a audiência, né? Então, aí eu sempre falava isso, mas independente da audiência, legal, isso aqui já gera negócio. Mas aí a gente começou a trazer pessoas com posicionamento online. Legal. Aí a gente começou, inclusive, a aumentar a audiência, né? Então, até tinha comentado contigo, né? A gente bateu esses dias aí 2.000 inscritos no Seducast, com Boa. quase 2 anos de podcast. Só que a gente bateu 1.000 faz um mês, né? Um mês atrás. Então, assim, já tá com 2, então tracionou. Agora a gente tá tem episódio que tem 13.000 views. Então começou a explodir agora. Legal. E aí tá possibilitando trazer cada vez mais pessoas mais notáveis e com posicionamento online. E que ajuda a fazer mais negócio, que ajuda a te dar autoridade, que Show. te traz posicionamento. Legal. Então é um baita de uma ferramenta, assim. O podcast eu acho muito legal, porque mesmo que alguém tenha meio que vergonha e tal, não gosta de produzir conteúdo olhando pra câmera, você não precisa olhar, né? Uhum. Eu gosto, eu olho, eu faço, eu também produzo conteúdo, mas se eu não tivesse isso, só de estar aqui batendo papo já rola. E tem muito podcast que é assim, que o cara nem é um apresentador e não precisa ser, Sim. né? É um bate-papo, né? Então Sim. funciona super. Então, empresário, tenha o seu podcast. E você falou de colaborador, falou de sócio, mas eu fiquei curioso, de família e amigo. Rolou uma coisa de tipo blogueirinho, Blogueirinha. nananã, ou você não passou por isso? Não passou por essa Não. situação? No meu caso, não. Talvez até porque eu tenho, a família me acompanha há um tempo, já sabe eu fiz peça de teatro, Sim, fiz Verdade. cinema, Sim. tem Já tem uma um histórico, produtora, né? né? Tem uma produtora, já fiz filme, já atuei, Já conheci é um minha caminho esposa no natural na visão teatro. da sua família. Então fez sentido. E aí, tanto que foram, nossa, pra mim também, eu falei, cara, fazia um tempo que eu tava afastado da produtora, né? Que eu tenho lá, que meu sócio que tá atuando. Então, quando eu fiz isso aqui, também juntou isso. Falei, cara, que demais. Eu tô conseguindo agora trazer a produtora dentro da Cedo, que até então nunca tinha, né? Então, foi natural, assim, foi legal, porque eles fez sentido, né? Do começo, meio e fim. Agora, pra quem passa por isso, cara, eu não ligo nem um pouco pra opinião dos outros nesse sentido, assim. Eu gosto de opinião construtiva, assim, mas opiniões que julgam, assim, eu não dou ouvido, nunca dei, né? Mas pra quem passa por isso, não dê, segue em frente, né? Eu acho que quem tá fazendo... Eu percebi, assim, amigos, assim, quando eu tinha grupos de amigos lá que eu colocava, assim, uma vitória ali, pô, agora estamos com tantos seguidores, olha que legal, esse episódio é muito bacana. Algumas pessoas celebram e outras não, né? E eu percebo que é isso, cara. Quem tá fazendo, elogia. Quem faz, encoraja, elogia. Quem não faz, quem não tá construindo, quem não fala ou critica ou joga... Finge que não viu. Finge que não viu e tal. Porque Cara, é um espelho, né? Quando você total. vê o outro fazendo, é um espelho daquilo que você também poderia estar fazendo. Exato. E talvez não tenha a ousadia, a coragem de fazer naquele momento. E muitas vezes as pessoas têm esse recalque, né? Então, assim, eu não consigo ser generoso o suficiente pra reconhecer, então eu vou fingir que eu nem vi, Sim. né? Eu faço questão de, elogiar todo mundo, todo amigo que fala, assim. Às vezes até coisa que eu nem acho legal, mas se a pessoa pôs pra ele é legal, pô, legal, parabéns e tal. Porque eu acho que é isso, a gente tem que fazer. E ninguém vai fazer incrível desde o começo. Né? Um exercício legal que eu falo, Esse até é um pro ótimo empresário, ponto. pega qualquer influenciador que você admira. Um exemplo aqui, vou dar o Primo Rico, que é um cara que eu gosto. Um baita um comunicador de finanças. Entra no canal dele do YouTube
e vai lá no primeiro vídeo. Olha a porcaria de vídeo. Ele já até falou disso, cara. É incrível. O vídeo dele é horrível. Ele falou que no começo ele tomava uísque pra se soltar, pra poder falar. Porque ele ia gravar e ele ficava nervoso e tal. O primeiro vídeo dele é horrível, o segundo é horrível, o terceiro é horrível. Aí vai melhorando, e hoje tá uma hora fica bom, né? Prática. Como tudo na vida, Exato. né? Precisa Então de acho que as treino. pessoas têm receio de começar por... Vão me julgar, não vou ficar tão bom. Não vai ficar tão bom mesmo no começo. Teu primeiro vídeo vai ser horrível. O segundo também. O terceiro também. Até você começar a melhorar, né? Até nós aqui, por exemplo. Melhorar muito ainda. A gente ainda tá buscando a fórmula nos conteúdos, o que fazer, né? A gente conversou com uma empresa que ajuda nisso e tal. A gente tá tentando sempre encaixar. Mas se eu não tiver no processo de fazer, eu nunca vou chegar naquilo, né? Então, faça. O empresário é fazedor, né? Tem que a fazer. pedrada no fruto vem de baixo. É, Né? isso aí. Você não vê alguém lá do prédio tacando uma pedra. Ah, tá no chão tacando pra árvore lá em cima. Então, deixa vir, faz parte. isso. Faz parte. Então, acho que o empresário, ele é empreendedor, por natureza. Então, precisa, sim, se lançar também nas redes sociais. Então, faça, né? Sim. Boa. Mas Minha sugestão é você perguntar pra mim. É porque Pra não cruzar. Para Pra não que, cruzar. para Não, que agora tem passar que- por esse constrangimento, pessoal? Não, Pra não estamos dar direto. antecipando problemas Na aqui. últimas duas eu não As duas. Falei, não, e agora? Travou. travou de novo. Vamos lá. Cara, você já produz conteúdo há muito tempo, né? E como é que foi esse começo também? Quando você decidiu fazer? E também, eu já sei de momentos que você desistiu, né? Falou, tô fora. Eu lembro que uma vez você me falou pra mim, tô off. Sim. Off. Foi 2023 pra E 2024. não sei se volto, quando volto e como volto tal. Depois você voltou. Agora você falou pra mim que também tá ficando off por um mês do Sim. Instagram e tal. Então eu vejo que você tem uma relação que acho que todo mundo tem. Eu também tenho de, putz, vale a pena, até que ponto, onde eu tô ganhando tempo, perdendo, o que eu quero fazer. Você tá se achando ali, né? Conta um pouco dessa experiência tua. Essa minha jornada, ela começou mais constante ali em 2022. Um dia, a minha esposa virou pra mim e falou assim, cara, a gente tem que fazer uma live. Do nada. Live Era um exercício. A gente tava participando de um curso, tinha um exercício que tinha que fazer uma live. Ah, tá. Ela falou, a gente tem que fazer uma live. Eu falei, tá, vamos fazer, vamos marcar. Ela, não, nós vamos fazer agora. E aí ela abriu o celular lá, a live no Instagram, e fizemos uma live, eu e ela. Deve tá, isso com certeza tá lá no meu Instagram até hoje. Cara, e ali foi bem estranho pra mim fazer aquilo ali, sabe? Foi. Mas e aí, a gente fala o quê? Será que a gente conversa com as pessoas do outro lado? Não conversa, né? Foi estranho. Ali. Mas tinha um tema ali. Tinha um tema do casal ali, não tinha algo muito definido, sabe? Era mais pelo exercício Era mais de pelo fazer exercício a de live. fazer. Legal. E aí eu acho que é o interessante. É como a gente precisa se lançar a fazer coisas diferentes realmente às vezes. Porque às vezes a gente tá acostumado a chegar na nossa empresa, fazer aquela mesma coisa, do mesmo jeito. A gente sabe que vão acontecer os mesmos resultados, os mesmos problemas, e a gente continua repetindo aquelas mesmas coisas. No começo foi literalmente sem propósito fim, assim, de negócio ou algo do tipo. Mas ali me despertou pra algo. Eu falei, cara, isso aqui é legal. E aí, o que eu fiz? Eu tava lendo um livro na época, O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Eu falei, cara, eu gostei muito daquele livro. Pequenininho, eu falo que é livro de preguiçoso, né? Porque é desse tamanho, e se você ler a capa ainda, a contracapa ainda, você resumiu o livro. Então, eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer uma live falando das minhas impressões sobre esse livro. E aí eu fui lá e gravei as minhas impressões sobre aquele livro. E assim eu comecei a pegar gosto de poder falar uma coisa que eu falava, eu não vou mais ser represa. Não vou ficar mais guardando água pra mim. Transbordar. Eu vou transbordar, vou ser rio. E aí eu lembro que tem um dos vídeos, inclusive nos meus primeiros vídeos que eu falo isso. Deixe de ser represa, passe a ser rio. E pega a água, deixa a água passar por você, se nutre dela e leva essa água pra quem tá precisando também. Então, começou assim, sabe? De transbordo. E é ali que eu vi que tinha um negócio. Eu falei, cara, isso aqui na verdade pode ser muito aproveitado pros meus negócios. Então, vou dar um exemplo. Na minha empresa que eu tinha na época, não tinha... Tinha um e-commerce, mas não tinha live shop. Na China já era febre a live shop. Eu falei, cara, então vamos trazer a live shop. Pô, e aí não era eu, mas tinha duas pessoas que era a minha gestora de vendas e a menina que ficava mais na parte de marketing, que elas tocavam a live da empresa. Então eu comecei a perceber esse movimento da internet. Falei, cara, tem coisa aqui. Mas porque eu fiz coisa diferente, me propus a fazer algo diferente e me propus a... Eu ia falar uma coisa, mas vou mudar. A não ligar para o que os outros começaram a falar.
Porque a minha pergunta pra você foi porque eu passei muito por isso. Aham. Teve julgamento. Cara, mas assim, era muito, não era pouco. Né? Mas isso te afetava? Assim? Cara, não. Não, pô, Não, mas poderia. Poderia, né? E E poderia eu não conheço encorajar. muito empresário, muito, não é pouco, que ele fala duas coisas. Uma ou outra. Ou fala, eu não vou fazer porque Quero me os expor. outros, eu não vou me expor e dananá. Ou ele fala assim, tá cheio de picareta na internet. Uhum. Tá. Por isso que a gente precisa de gente boa falando. Essa é a minha resposta. Mas- Uhum. Essa é a minha resposta. Por causa- exatamente. Esses picaretas estão tomando o lugar de gente boa, como você que devia estar falando, e não tá. Tem muito picareta e tem muita coisa boba, bobagem, né? A maioria. Sim, Por isso sim. que eu acho que o empresário ele tem uma função, inclusive, social de trazer conteúdo legal. Porque se você tem conteúdo bom, traz. Porque Sim. dancinha tá cheio, Sim. né? Mas tem gente E- querendo... E aí seguir o coisas conteúdo boas. legal, ele vem de duas formas, que também era o que a gente estava falando hoje aqui no conselho. O conteúdo legal não precisa ser, olha, agora vamos dar uma aula aqui sobre planejamento estratégico 2026, como construir. Não. Não, mas como que eu mostro o meu dia a dia, como que eu trago parte do meu dia a dia e falando, caraca, eu cheguei nesse resultado porque eu construí isso aqui. Uhum. Olha que massa, é o contexto, Uhum. né? É Não, o e contexto. vou até contar um exemplo pra vocês de um negócio que já aconteceu comigo. Uma vez eu pus sabe aquele... aquela câmera acelerada que você põe quando Sim. você tá... Time-lapse. Time-lapse, obrigada. Pus o time-lapse. E aí, tipo, filmei uma reunião do meu time onde acho que a gente ria... Não sei reunião quantas divertida, vezes. né? Uma reunião divertida. E eu postei, sem som, sem nada, sem legenda, sem nada. Gente, o que veio de gente falando assim, nossa, deve que ser rolou? muito legal trabalhar aí. Olha lá. Falo assim, gente, olha que estratégia de atração e retenção de Sim. talentos. Não é verdade. Sim. Entendeu? Se você já tem as pessoas certas te seguindo e tal, e você faz um negócio desse, e a pessoa fala assim, nossa, adoraria trabalhar aí. Sim. Deve ser muito legal trabalhar ali. Pronto. Já fez um conteúdo. Sim. Ninguém precisou representar nada, ninguém precisou fingir nada, Sim. ninguém precisou decorar nada. Foi só um bastidor E um simples de conteúdo uma real reunião ali. real. E aí o grande ganho pra mim, que eu percebi esse ganho nessa linha, eu percebi esse ganho na prática, assim. As pessoas chegam pra conversar comigo normalmente, a minha credibilidade aumentou muito com as pessoas. Porque Sim. elas me Elas te conhecem. veem em ação. Mas, me vem em ação e conhece os meus valores, conhece os meus princípios, conhece como eu me posiciono. Sim. Conhece pessoas que passaram pela minha vida e estão ali comentando ou estão ali falando alguma coisa. A pessoa sente que te conhece de alguma Exato. forma e já chega até assim, Exato. ô Felipe, não sei o quê. Assim, já Eu aconteceu isso fechei comigo um já. negócio recente, foi não faz sentido aquilo que eu fechei. Porque nós fechamos uma parceria muito incrível e nós tivemos uma conversa online e uma presencial. Mas era uma parceria pra gente demorar pelo menos uns 3-4 meses pra fechar. Aham. Foi Fechou uma rápido, conversa por causa disso. online, foi uma presencial e na online a gente fechou. Ah, Porque ela a pessoa já me conhecia. vinha te Autoridade, já tá avaliando, com- né? Ela já vinha me avaliando, ela falou, cara, eu já sei os valores, já sei os É princípios, eu já sei como ele conduz, eu já vejo com quem que ele tá conectado, com quem que ele não tá. É isso. Então eu tenho muito refletido sobre o lance dos Estados Unidos, que agora, né, as redes sociais vão ser obrigadas a estar abertas para você tirar o visto, ou tá nesse processo para isso, né? Eles estão vendo as redes sociais para Vendo as avaliar sociais pra o que avaliar. vai dar o visto ou Cara, não. se os Estados Unidos, eu fico muito imaginando, né? Eles parando e falando, pô, deixa eu olhar a rede social do Felipe agora aqui. Cara, se eles fazem isso, Né? Teu cliente também você faz. acha que o cliente não faz? Teu Você acha que cliente- um possível parceiro não faz? Ou uma Aham. empresa que vai te contratar. Uma empresa não que vai faz. te contratar Total. não faz. Então, o tempo inteiro a gente está sendo exposto ali. Uhum. E aí a gente pode tomar a decisão de influenciar para a verdade ou deixar que a pessoa tome as conclusões que ela quiser e com as poucas coisas que ela enxerga ali. Esse é um ponto muito importante, porque às vezes as pessoas vão pra mídia social e elas acham que elas têm que fazer o personagem do tem que que as ser pessoas a esperam realidade. que seria o dono daquela empresa. É. E aí, soa tão inautêntico, soa tão A verdade falso. é poderosíssima. Que aí acaba tendo o efeito contrário, Ah, né? Todo mundo fica desconfortável e quem te conhece, inclusive, fica desconfortável e fala assim, mas esse não é isso aí. você. Não Ixi, tá cheio. Lá não é assim. Eu conheço muita gente. Tem um exemplo que eu cito que é até próximo, assim, bem próximo, aliás. E é uma pessoa que é conselheira amorosa e dorme em quarto separado já há anos do marido. E ela dá conselhos de relacionamento. Aí todo mundo que conhece o bastidor fala assim: como assim você só briga com teu marido? Pois Você dorme é. em cama Mas será que separada? o conselho não O é conselho durma é em cama esse? separada? É, talvez você. É o método, Briga, é o método, método dela. dela. É o método Dormir Rita Lee. separado, É o é. método Rita Lee. Que É, dormir em pode ser. apartamento separado. Pode ser. Mas isso é muito legal. E a pessoa, isso eu já loucura, senti cara. muito, assim, do cliente ser rápido o processo, porque ela já te avaliou.
Então você fala, putz, Sim. demoraria muito mais, mas ela já viu. Então você dá uma condição, inclusive, do cliente fechar mais rápido. Você tá mostrando já como você trabalha, seus valores, o que você entrega. Sim. Então ajuda muito. Você falou de livro e eu preciso aqui te presentear aqui, cara. Opa! Vai ser Olha! online aqui, assim. Gostei, hein? Esse Gostei. do teu aniversário que passou recente. Parabéns. parabéns. O último episódio eu Que tinha... maravilha. Posso abrir? Abre aí. aqui? Legal. Tema Pô, sobre nós. Que aí. legal. Se você tiver, dá pra trocar, mas espero que não tenha, porque é um livro muito legal de uma marca que eu admiro muito. Acho que você também deve gostar. Não tenho. Não tem? E tava Yes. na lista. Tava na lista? Acertou. Boa. Legal. Obrigado. Eles é muito legal. Muito da- legal. da Starbucks. Muito legal. Esse muito cara massa. transformou um cafezinho numa experiência. Sim. Né? Antes dele não tinha nada nesse sentido. E ele foi um case que saiu, deixou E na mão de voltou. executivos E voltou. Teve e que voltou. voltar. É. Voltou. Muito E é a maior boa, franquia que do presente. mundo, né? A Que maior presente, franquia do mundo. que presente. Legal, aproveite aí que é muito bom mesmo. Muito obrigado. Mas é isso, deem as caras, coloca ali, vai produzir, seja verdadeiro, né? Venda seus valores, só vai ser positivo. Né? Eu acho que tem mais é que fazer mesmo. Só um ponto que você perguntou também de parar, né? Pô, dar uma pausa. Eu, em 2023, foi quando eu finalizei as 365 lives consecutivas, do dia 14 de novembro de 2022 a 14 de novembro de 2023. E ali me deu um staff de eu falar, cara, eu coloquei tanto pra fora, que agora um eu ano preciso inteiro ali, né? colocar Reagrupar. pra dentro e me reorganizar. E foi aonde ali eu faço essa virada, eu falo assim, cara, meu offline vai ser muito maior do que online. Foi essa frase que eu trouxe pra Eu você. lembro. Meu offline vai ser muito maior do que online. Tô focando no offline. Eu Tô lembro que você focando no falava isso, offline, é isso. E realmente foi o que eu fiz durante esse período. Este ano eu retomei, mais no final do ano passado, para esse ano retomei. E agora eu vou ficar 30 dias sem Instagram, né? Por quê? Porque eu faço esse detox comigo de tempos em tempos de N coisas, inclusive do Instagram. Mas são 30 dias que eu tô pensando, eu falo, não, tudo bem, eu vou fazer isso consciente, mas quando eu voltar eu já tenho um projeto que inclusive vocês me ajudaram a desenhar, que a gente vai estar com isso construído para colocar em prática. Então, para mim, não é uma decisão de continuar ou parar. Na verdade, De dar um é o que respiro ali. preciso agora, o que eu não preciso agora, o que faz sentido agora, o que não faz sentido agora. E pra isso empresa- faz parte do seu posicionamento, no faz fim. parte do meu posicionamento. Né? É a Totalmente. sua forma Totalmente. de viver a rede social. Uhum. Que não precisa ser todo dia dando as caras 365 dias do ano com live. Também não precisa ser um ano sem live. Aham. Pode ser assim, quando faz sentido, quando eu tenho um projeto, quando eu tenho uma novidade ou uma Sim. mensagem que eu quero passar, quando eu quero compartilhar um bastidor especial. Uhum. Você vai encontrar a sua fórmula e a sua audiência vai te dizer também um pouco do que ela gosta de ver. Você vai ver pela reação das Sim. pessoas, o que fez sentido para elas, o que elas aproveitaram daquilo que você fez. E aí vale a pena, eu acho que o que é legal desse seu projeto 365 dias com live com certeza você fez um laboratório imenso do que as pessoas gostam. Você aprendeu muito sobre as Feedback pessoas, ali, né? E muitas vezes as pessoas perdem essa oportunidade de fazer Sim. isso por causa de vergonha, por causa de medo, por causa de julgamento. E esse negócio do julgamento também é um negócio que quando você imagina, é muito maior do que quando ele acontece. Totalmente. Quando vem o julgamento, o comentário, blogueirinho, gente... Nossa, dá 3 segundos, assim, de raiva da pessoa e depois você fala assim, que pequeno, esquece. Não consome nada da sua energia. Pensar a respeito e pensar no que podem dizer, isso consome. Sim. É verdade, é verdade. E no final das contas as pessoas não estão nem aí pra você. Não, gente, ninguém... Nossa, Ninguém tá nem aí esse pra pensamento você. é Tem tão essa frase que é libertador, muito boa, Felipe. né? Ninguém tá nem aí pra você. Faz o que você quiser. Isso é muito bom, e é verdade. É legal que você colocou isso de propósito também, sabe? Pensar por que eu quero fazer isso e tal, porque senão fica... teve momentos aqui que a gente, eu precisava produzir. Então, criava um monte de quadro porque tinha que produzir, mas por O quê? propósito era produzir. Tá, mas porque produzir precisa por quê, produzir. né? Isso a gente até fica, às vezes, né? Pô, tem muito quadro, né? Eu conversei hoje com a Flávia assim, nossa, estamos com muito quadro. Conversando com aquela empresa lá, e falou assim, não, é um modelo e testa, não deu, muda, vê o outro e fica ali. Uhum. Então, tem isso também, né? Precisa acertar a mão ali, mas tem que entender o porquê daquilo, por que você tá fazendo, mas saiba que é importante fazer, se posicionar e vai te trazer resultado de diversas formas ali, né? Estamos relatando aqui, ó, autoridade, conhecimento, fechar negócio, relacionamento num podcast. Pô, aliás, eu quero trazer um feedback também, já que você me deu um presente ao vivo, vou te dar outro presente ao vivo, tá?
Um dos quadros mais legais que eu vi no teu Instagram foi você entrevistando as pessoas na rua. Começou agora. Não, foi o mais legal. Legal, né? É legal, Mas né? disparado foi o mais legal. Legal. Por quê? Porque traz o skin the game que a gente tava comentando. Tipo, você indo lá e pessoas da vida real, falando da Sobre vida as real, empresas falando deles. das empresas reais. Cara, eu achei fantástico. Ah, Ou legal. melhor. É. Se eu pudesse Esse é um- esse falasse é um- assim, se eu fosse como consumidor de conteúdo, falar assim, qual Aquele que mais me atrai? Foi esse aquele o que ali. mais me atrai. Esse quadro a gente fez começou a fazer pro GMAT, né? Que a gente aborda pessoas aqui na hora do almoço, que tem um monte de empresa, né? E aí pergunta sobre como que é a cultura da sua empresa, como que não sei o quê, Você queria ser sócio, você né? gostaria de ser sócio da tua empresa? O que você aprende? Ainda tem coisa que não foi pro ar ainda, que é qual foi o maior aprendizado com o líder, qual foi o pior aprendizado com o líder, né? Coisas de gestão de pessoas. Tá sendo muito bacana, né? Tá sendo legal ali o resultado e a experiência foi boa também na rua, de trocar. As E pessoas não ficam com vergonha de responder. Não, muita gente não quer. Ah, muita gente não quer. Eu me senti, assim, um panfletador. Assim. é o panfletador de perguntas, assim, né? Fantástico. Porque assim, posso fazer uma pergunta sobre o quê? Não, mas o quê? Sobre gestão de negócio. Aí tem Não, gente, eu a não maioria... vou ajudar a Unicef. Não, Não, mas eu não não. sou da Unicef. Ajuda aqui, uma pergunta de gestão. A maioria tava correndo. Ah, não, tô sem tempo, tô indo pra uma reunião, tô indo almoçar, tô voltando. Mas a gente pegava, né? Vai ouvindo, não, chega uma hora que pega. E foi muito legal. Teve gente que falou, soltou. E aí falou, cara, depois procura a gente. Não publica, que eu meti o pau na empresa. Por favor, não dá pra pôr isso não, por favor, não Quer ser põe. sócio da sua empresa? Deus me Nem livre! A gente teve respostas bem negativas, e a maioria foi positiva, né? A maioria foi boa. Mas teve respostas que foram meio ruins, assim. Mas foi legal a experiência. E aí o que aconteceu também? As pessoas começaram a me seguir, porque falaram, me segue. Então um monte de gente começou a me seguir. E teve gente que entrou lá, que é uma empresa que já fez contato aqui. Então, assim, eu prospectei legal. na entrevista de rua, Olha vai virar negócio aqui. Agora, vira Demais. pro empresário e fala assim, não vai na rua fazer entrevista. Né? Eu falei, pô, até você convencer o Exato. cara dele fazer isso. É. Cara, que fantástico. É. Muito legal. Mas aí é algo que tem gente que talvez não faria e tal, né? Disso. Mas são formas, não é São que... formas, é isso aí. Nós estamos falando de diversas Testar, formas né? que podem dar É. certo. Cada um vai encontrar uma, mas Teu assim, modelo tem esse. que tentar. Tem que testar. É. Então, E outra, tem uma frase que é do Lázaro, do Carmo, que ele fala assim, o empresário precisa acertar uma vez. Então, e tem um amigo meu, cara, que esse cara, ele é fera. Só que ele é quebrado, faz uns 20, 30 anos. Só que ele é fera. E eu sei que ele vai acertar a mão. E eu falei outro dia pra ele, eu falei assim, cara, você só toma cuidado pra tua mentalidade não ser de quebrado. Porque senão você não sai disso. Abraça Claro. aquilo e fica. Mas porque ele só lida com um negócio grande, assim. Então criação de usina, não sei o quê. Eu falei, uma hora você vai acertar. E ele tá chegando agora, que ele acertou a mão. Vai ficar bilionário. E eu falei pra ele, empresário precisa acertar uma vez. Então ele tá com 44 anos, só apanhou, dívida, nome sujo, não sei o quê, mas sempre correndo atrás de trazer investidor pra usina de bioenergia, sabe umas coisas assim? Porque é o business dele e tal. E é isso, eu acho que ele acertou. Então o empresário é isso, tentando, né? A hora que você acerta o quadro ali do online, ou acerta o modelo do negócio, ou acerta o segmento, o cliente que você quer, aí vai embora, até você ter que corrigir de novo, mas acerta uma vez, empresário. E a única certeza é que se você continuar fazendo a mesma coisa na tua empresa todos os dias, ela vai continuar tendo os mesmos resultados. Total. Esse é o fato, né? E teve uma coisa que você comentou antes que marcou também pra mim, que foi assim, de você precisa estar se desafiando, assim, né? Se você tá fazendo a mesma coisa, dando o mesmo resultado, você precisa estar se desafiando, sempre. Então, seja se expor no online, seja um novo negócio. Se você não tiver, tem uma frase lá, que se você não tá com na mão, é porque você tá pensando pequeno demais. Sim. Então, se você tá com Frio na barriga? frio na barriga, né? É porque você tá no caminho certo. Então, tem que ter frio na barriga mesmo, cara. Tem que estar se lançando. Se você me permitir, eu vou levar pro lado um pouquinho pessoal isso, porque a gente tava comentando em off aqui, e eu vejo isso pra tudo, sabe? Total. Não é só no negócio, mas é na tua vida, assim. Na relação. Na tua relação, porque final do ano eu falei, cara, eu vou fazer uma churrasqueira. Falei, você sabe soldar? Não. Você sabe assentar um tijolo? Mas até mais ou menos. Mas você sabe... Não. Fez você que... Eu construí uma parrilha. Do zero. Do zero. Fiz a grelha. A parrilha mesmo? Uma Parrilha? parrilha. É de lenha? De lenha. Fiz a grelha legal. inferior, superior. Fiz a firebox. Pô, fizemos o pé. No interior tudo. tem espaço. Interior. Tem espaço, Aí agora eu tô no desafio de construir um galinheiro.
Falei, não, cara, vou fazer um galinheiro ali pra ter umas 4 galinhas. É bom, hein? Segundo o menino Tem uns que ovos trabalha ali, lá, então. ele falou que dá pra criar umas 40 galinhas no galinheiro que eu tô construindo. Não, põe Não, umas 4 já tá 3 bom. Uma granja, não é um granja. galinheiro. Minha mãe tinha, né, em São Francisco, ela morou lá, ela tinha 8, e não dava conta Não com dá os ovos. conta. É Olha bom só. ter menos, Não porque dá acho que é conta. uma galinha, um ovo por dia. Então, a 3 média é um tá ovo bom, por assim, dia. né? Então, mas vamos pensar, se for 4 galinhas... Quatro Vamos galinhas. entrar em conta de galinha aqui. Os empresários já, peraí, Mas a vamos pensar. atitude do melhor. fazer. É a atitude de fazer o galinheiro. Cara, eu vou Sim. fazer, cara. Pô, levantamos os muros, Legal. agora tô colocando o telhado, tô passando a terra. É coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Uhum. Então, e vamos produzir conteúdo também, coisas que talvez você nunca fez na vida. Vamos produzir conteúdo, fazer Se coisas que lança. você nunca fez na vida. Seja fazer uma live, seja gravar um vídeo, seja gravar um institucional da tua empresa. Quantas empresas não tem um vídeo institucional do empresário falando? É só um dronezinho andando na na e não tem um empresário sendo entrevistado Falando ali. ali, né? É. Ah. Cara, se desafia, sabe? Aham. Coloca pra fora, tem coisa boa aí dentro. Uhum. Você Não, e nunca vai até- saber aonde você pode chegar se você não Nunca. se lançar. Até empresas maiores, empresas multinacionais estão estimulando os seus líderes mais sênior em expor, em colocar a cara, em falar sobre a Tem empresa, que em ter. falar sobre os valores, em falar sobre as principais iniciativas, em falar sobre diversidade. E isso está virando quase que um pré-requisito para você ocupar uma posição como sim. essa. Então, a E gente às vezes o empresário... cara vai ganhar uma vaga porque ele tem Exato, isso e o porque outro ele não tem tem. isso, O cara é porque- melhor tecnicamente, mas esse fala e Comunicando. se Exato. posiciona. Porque, bem ou mal, a gente lida... Quando você vende, você está influenciando. Sim. Né? Você está influenciando a outra pessoa a dar um dinheiro para você em troca de um produto ou serviço. Gente, quem está te contratando, seja você um empresário, seja você um funcionário, quer saber se você é capaz de fazer isso. Sim. E você treinar isso nas redes sociais é um dos jeitos mais seguros e simples de fazer. É verdade. Então, às vezes, se você não está tão confortável fazendo isso porque você não acha que se posicionar nesse momento é uma prioridade para você, pelo menos faça isso como um treino de vendas. Sim. Uhum. Um Já treino é, de né? influência de pessoas. Nossa, Ana, você me lembrou Total. agora que quando eu fui começar, eu gravava vídeo pra empresa e mandava no grupo da empresa. Eu comecei assim, agora que eu lembrei. Eu pegava o celular, eu tava num treinamento. Fala, Você galera, começou a produzir sabadão. conteúdo. Eu era um pra story. Eu nunca intranet tinha ali. associado isso. Olha, Era um stories pra dentro da minha empresa. Eu pegava e falava, galera, tudo bem? Pô, tô aqui, ó, num evento aprendendo sobre não sei o que, não sei o que lá. Uma boa dica, Pô, hein, cara, pra sabadão, começar. hein? Sabadão, ó. Podia estar agora fazendo um churrasco, tomando uma cerveja. Mas eu tô Aí aqui, você ó, sente até mais me tranquilo, porque você desenvolvendo, sabe quem é a aprendendo. audiência. E mandava pra galera Legal. lá. uhum. E eu Sabe- fazia muito isso, fazia foto e vídeo. Muito, muito. E a galera reagia? Ah, alguns sim, outros não. Mas no começo, alguns sim, outros não. Só que depois você começa a inspirar. Uhum. Porque as pessoas começam a ver a tua transformação. E Cara, se você eu não acho que faz, você elas deu- sentem falta, né? E aí elas começam a falar assim, cara, bom, daqui a pouco a gente tava fazendo Cumbuca, era a empresa inteira lendo o mesmo livro e discutindo Legal. sobre o mesmo livro, Isso é bom. dividido em 3, 4 grupos. Por quê? Porque um dia o Felipe começou a postar lá que tava lendo tal livro. Influenciou ali. Influenciou ali. Então, agora É um eu tinha caminho, esquecido cara. disso. Tinha Você esquecido sabe que disso. tem empresas que tem... Tá muito comum isso. Empresas que tem um Instagram fechado, Sim, interno. Sim. Então, ó uma ideia aí pra você que é empresário que quer começar a testar. Faz um Instagram fechado pra tua empresa e começa a produzir isso que você fez de conteúdo pra interno. Porque aí o cara Uhum. quebra isso, a barreira. Boa. Quando vê, ele já tá desenvolto. E aí abre o outro e produz o E aberto. tá influenciando a galera positivamente, cara. Uhum. Muito Às vezes legal. você fala assim, não, eu quero minha cultura. Aí ele vai lá e faz o livro da cultura e fala assim, não, agora as pessoas vão seguir isso aqui. Aí eles olham pra você e não enxergam aquilo ali vivendo. Ninguém né? lê, Só gente. que se tá vivendo ali, ó, mostrando realmente Existindo ali, no né? dia a dia, É. fala, caramba, é isso aqui. E vai inspirando, cara. Sabe Não uma tem como coisa, na esperar. linha do que você falou, que veio na minha cabeça? Cara, usa isso como ferramenta de reconhecimento das pessoas. Uhum. Tipo, faz reconhecimento público através das mídias sociais das pessoas que estão se destacando de alguma maneira na sua empresa. Uau. Coloca isso pro mundo. Sim. Gente, a pessoa vai se sentir mega valorizada, porque todo mundo gosta de ser elogiado em público. Sim. Ou quase todo mundo, eu não vou generalizar Uhum. tanto. Mas, gente, a gente não gosta de receber feedback em público, mas de ser elogiado, todo mundo gosta.
E você tá mostrando pro mundo que a sua empresa reconhece. Sim. E que tem muitos jeitos simples e bacanas de reconhecer Mostra e a ser tua reconhecido. cultura, né? O que você faz, seja reconhecer, seja o que for, né? E Mas quando mostra. você reconhece, não é sobre você, é sobre o outro. Não. As pessoas gostam de ver que você tá servindo, que você tá olhando pro outro, que não é um Instagram, um TikTok autocentrado. Olha o que eu estou fazendo, olha o que eu faria. É sobre o outro, né? É sobre o outro. Então, esse lance do reconhecimento pode ser uma estratégia muito boa para começar também. Excelente. Fala sobre o outro, não fala sobre você. Olha quantas dicas. O podcast é isso. É você trazer alguém para conversar, mas o foco principal é o convidado, né? Sim. Então é muito essa troca. Você traz a pessoa pro palco ali, né? Então você traz isso, mas você acaba tendo uma troca e aí beneficia os dois. Mas o principal é o convidado aqui. Exato. Olha quanta dica aí para você, empresário. Tem podcast, começar um Não Instagram começa fechado. se não quiser. Né? Mas É, tem que só começar. não faz se não Tem que quiser. começar, né? Vamos lá? Agora Quem você, quem será? Ana, Ana, qual que é o teu momento na relação com produção de conteúdo? Como o seu momento, mas que você tá olhando para a construção agora desses próximos meses. Vou até contar um pouco do meu histórico para mostrar um pouco da evolução, mas quando eu comecei em mídias sociais, a minha empresa ainda era muito pequena, desconhecida, tinha outro nome e honestamente eu não sabia o que dizer. Então eu falava sobre as coisas que eu resolvia. Sobre as coisas que eu Mas resolvia. você fala muito bem, viu? Eu gosto muito do Fala, teu posicionamento. Fala que tem pessoa que é gostoso ouvir falar, né? É interessante, bom. eu gosto do teu posicionamento. Ó, mais assim, um é presente. bem Todo mundo ganhou um bacana. presente aqui. Todo mundo ganhou ó. presente. Muito Maravilhoso. Obrigada, gente. E em treinar, em me colocar minha cara ali, em começar a improvisar um pouco do que eu falava, óbvio, eu fui construindo uma confiança e fui construindo também uma narrativa do tipo... Poxa, quando eu falo isso, as pessoas reagem assim. Então, esse ponto é um ponto que interessa as pessoas. Sim. Isso, pra mim, foi muito útil. Porque eu sou o tipo da pessoa que eu só faço quando eu acho útil. Eu não faço porque me mandam, eu não faço Fazer porque por dizem fazer. que é importante. Pode até ser muito importante. Mas se eu não achar que vai ser útil pra alguém, Sim. nossa, não, eu não tenho motivação pra fazer. Então, a minha narrativa, você quer me convencer de alguma coisa? Fala da que isso vai utilidade. Exatamente. E aí, eu comecei... Eu já tive momentos onde eu achei que estava sendo muito útil e outros momentos onde eu achei que eu estava só enchendo linguiça ali só para estar presente. Ah, você tem que estar presente nas mídias. E isso foi ficando muito chato. Em que momento eu estou hoje? Que é muito curioso você ter perguntado isso. Tô desenhando um podcast. Que é a primeira vez. E muito pela utilidade do podcast de, sim, atrair leads para a empresa, mas de ser útil e dar acesso para as pessoas daquilo que normalmente elas não teriam contato direto comigo, né? Hoje, a minha empresa vende mentorias para empresas, mas tem gente que nunca vai ter acesso a uma mentoria comigo. E eu já aprendi tanta coisa em podcast. Eu falo para as pessoas que eu já vendi projetos de 6 dígitos com algo que eu comecei aprendendo. Sabia que existia, fiquei sabendo que existia, porque eu ouvi num podcast. E aí eu fui atrás, estudei, fiz o curso, não sei o quê. Isso virou projeto de 6 dígitos. Então, gente, tem ouro nos podcasts. Tem ouro. E é útil ouvir podcast. E eu falei assim, cara, eu quero fazer parte desse grupo que é útil para as pessoas. Legal. Então, nessa linha, a gente vai lançar o Era Qual Que Me Faltava. Era qual Que me faltava? legal, cara. Boa. Muito focado em, poxa, todo mundo tá de saco cheio no mundo corporativo de fazer call, Sim. mas tem muitas calls que podem ser importantes para fazer você mudar de rumo, para você transformar alguma coisa, para você criar algo, para você dar uma virada na sua vida. E é sobre essas histórias que a gente vai falar. Era como que Legal. me faltava. Muito Muito bom. bom, cara. Muito bom, legal. Muito Tem que legal. fazer mesmo, porque você fala bem, já participou de um monte de podcast, né? Então tem que... Então, tem um conteúdo muito rico, né? E aí a gente volta naquilo do represa, rio, né? A gente volta Exato. lá nisso, né? Então, pô, que decisão. Quando começa? Então, começa em agosto. Agosto? A gente legal. publica o Então primeiro vai estar episódio no ar em agosto. com esse episódio, mais ou menos. Aí vai estar... Vai ser incrível, então, gente. Nossa. Legal. E Acompanhe. Já tá no YouTube? Já tá...
Já divulguei. Já divulgou, nossa! Era qual que me Já faltava. tá no Em primeira YouTube, mão. já tá no Já vai YouTube, tá no mas não YouTube. tem nenhum Sim, episódio, sim. nada, só Mas tá quando lá sair esse reservado. vai aqui, sair junto. vai tá. Vai tá lá, já vai tá lá. Era qual que me faltava. E aí a gente tá pensando em fazer vários formatos de episódio e eu não quero que fique uma coisa, de novo, né, autocentrada, porque não é o meu perfil. Uhum. Então a gente vai chamar convidados e convidadas para que junto comigo a gente responda perguntas e dúvidas da audiência. Ah, legal. Então Que esse vai ser legal. um formato que eu quero muito usar, porque é um formato que eu, como consumidora de podcast, me Gosto. agrada muito. Sim. Né? Ouvir as pessoas falar assim, como você resolveria esse problema? O que você faria se você estivesse nessa situação? Sim. Né? E trazer experiências diversas para que a pessoa não fique também, tipo, só com as minhas respostas, porque depois de 50 episódios, ela já sabe todas as minhas respostas, né? Sim. Tudo que eu faria sobre todas as 50 situações. Mas se você traz alguém que soma, que tem uma Sim. expertise sobre aquele tema, que é uma referência naquele determinado assunto, para complementar e fazer essa troca e construir uma resposta ainda mais completa para a pessoa, de novo, é muito mais útil para quem tá ouvindo. O podcast é legal isso, é a troca, Muito né? legal. Tanto que eu gosto de todos que a gente tem aqui, mas esse aqui é mais legal ainda, porque é 4 empresários Isso aqui é muito falando, útil, troca. gente! Quem assiste É sabe! muito conteúdo bacana, é muito rico. A troca do podcast é muito legal, né? Uhum. Tem um monte de podcast, deve ter muita porcaria também aí. Como tudo. Mas você escolhe o tema, né? É. Hoje você vai lá, pô, tem muito podcast, muito fera, só com Tem. gente muito boa. Tem mesmo. Vale a pena mesmo, tem que consumir mesmo. Não, Muita e coisa boa, as né? rádios perderam o Felipe como um ouvinte depois do podcast. Porque eu tô Sem no dúvida. trânsito É dirigindo. o Radiocast, né? É. O podcast. Ele... Mas sabe que às vezes eu me imagino, eu lembro do meu avô ouvindo AM dentro do carro. Caramba. E eu falo assim, cara, podcast é o novo AM. É. Porque você Era para, conteúdo não ali, pra escutar música, você para ouvir os outros conversando. entrevista, Uau. conversa. E eu lembrei do meu avô que ouvia AM e eu falava, nossa, que coisa chata, gente. Como alguém que pode ele tá fazendo escolher aí? Aí essa você viu que você estação? Tava igualzinho. Hoje aí. eu sou o avô. Hoje eu sou meu avô, gente. Aí, o Muito podcast é o orgulho. novo AM. É verdade, é o conteúdo, conversa, entrevista, né? Documentário, tudo que tem na AM mesmo. Uhum. Muito bom. É isso aí, então, que fica de lição, empresário. Vá para as câmeras e comece a produzir conteúdo, não importa qual tipo. Olha quantos a gente viu aqui, podcast, conteúdo, reality, Conteúdo Instagram dentro da interno, empresa. fechado. Começa a fazer, essa eu achei muito boa. Faz o Instagram fechado para os seus colaboradores, começa a produzir conteúdo ali. Testa ali, ganha confiança e aí vai pro teu aberto. Boa. Né? É um bom Você vai caminho. inspirar colaborador, você vai inspirar fornecedor, você vai inspirar cliente, você vai inspirar possíveis novos negócios, você vai inspirar pessoas que você nem faz ideia. Uhum. E isso é um outro ponto que quase que eu esqueço, porque a gente falou, ninguém tá nem aí pra você. Realmente, ninguém tá nem aí pra você. Mas pode ter certeza que aquele conteúdo que você posta tem alguém que acompanha todos os dias e fica esperando você postar o próximo. E ele nunca curtiu. Sim. Ele nunca deu uma acompanha. curtida. É. Ele nunca fez um comentário. Mas aquilo ali tá transformando a vida daquela pessoa e você não tem a mínima ideia que aquilo tá acontecendo. É. Eu recebi um depoimento um tempo atrás de uma pessoa que eu nunca tinha visto na curtida, no comentário, no inbox, nunca tinha visto. E ela, eu postei alguma coisa e ela entendeu que eu ia, sei lá, deixar de fazer conteúdo ou algo do tipo. E aí ela me mandou um inbox de tipo Não assim, para. cara, não para. Eu te Teu acompanho todo conteúdo- dia. Não, mentira, ela deixou um comentário numa foto que eu postei. Ela deixou um comentário assim, cara, você é muito útil, você é isso, você é aquilo. Caraca. Sabe? Então, Aham. sim, ninguém tá nem aí pra você. Mas Pra às vezes parte ruim. Pra parte ruim. Pra Mas parte tem ruim, as pessoas que estão aprendendo ali com você coisas que a gente não tem a mínima ideia, mas elas estão lá acompanhando. É Não, verdade. isso é muito poderoso e a gente não consegue nem mensurar. Não dá. Porque quando você vai para online, às vezes você tá impactando pessoas e às vezes a gente fica assim, pô, eu tô falando uma coisa óbvia. É óbvio para você, mas pro outro não. E tá transformando, tem um impacto. Eu já tive muito feedback, assim, disso. De, nossa, eu não tinha noção que eu tava impactando uma pessoa de uma forma que, que nem muito era a minha impressionante. intenção, mas ela captou daquilo e transformou ela de um jeito. Sim. E eu não Então- sei se vocês sentem a mesma coisa. Eu sinto muito isso, que eu ganho muito mais do que eu dou para as pessoas Nossa, quando eu tô completamente. nas redes, assim. Também. Eu você ganho tem uma muito mais. troca, né? Completamente. É. Completamente. Eu acho que é uma troca dos dois lados. Você recebe e você dá também, né? Mas isso a gente não consegue imaginar o impacto que tem. Não dá. Não É. dá pra... Porque tem isso, tem o silencioso ali que você nem imagina que você tá impactando ali, né? E às vezes você tem um jeito único de explicar, de dizer Todo algo mundo tem um jeito. que vai
assim, aterrissar perfeitamente no jeito que aquela pessoa recebe aquela mensagem. Então, se você guarda isso pra você, cara, é muito egoísmo. É muito egoísmo. Tem alguém esperando pra ouvir do jeito que você explica aquela mensagem. Então, Posso ser mais põe pra provocativo? fora. Pode. Tem alguém morrendo agora e precisando ouvir o que você tá falando. Hum. Tem alguém morrendo agora porque não ouviu o que você tinha pra falar. Uhum. Tem um casal se separando agora porque você não falou o que você tinha pra falar. Uhum. Tem uma empresa quebrando agora porque você não falou o que tinha que falar. É Então, as pessoas estão precisando de pessoas boas pra falar. E a gente muitas vezes fica quieto porque, deu A 30 curtidas, vergonhinha. deu 10 curtidas, deu 100 curtidas. Fala, cara. Fala. Você falou uma coisa, Ana, que lá no começo do episódio eu ia falar e retomou agora. Você estava falando, às vezes acha que vai roubar o projeto, a ideia, do não sei o outro, quê. essa Ninguém mesquinhez. vai conseguir fazer o jeitinho que o Kaká faz. Ninguém nunca vai É conseguir isso. fazer o jeito que a Ana faz, que o Felipe faz. Ninguém nunca vai conseguir fazer isso. Então, o que a gente tem de mais precioso é a nossa história. O que a gente tem de mais precioso é a nossa identidade e nossa personalidade. Que isso, quando a gente imprime na forma de fazer negócio, na forma de levar conteúdo, na forma de direcionar pessoas, é o nosso diferencial. Uhum. Toda empresa, né, tem qual que é a proposta única de valor, ou qual que é o teu diferencial. Cara, o maior diferencial que você tem é a tua história. É a tua personalidade, a tua identidade. Essa é a coisa mais diferente que existe de qualquer outras 7 bilhões de pessoas que tem no mundo. 7 ainda? Estamos no 7 ou no 8? Não, quase Não no sei. 8, 9. Com a 8, 9? As 8, 9 bilhões de pessoas no mundo. Então, não se apegue a isso. E uma outra coisa é... Tem gente que não vai se conectar com o Felipe e vai se conectar com a Ana. Tem gente que não vai se conectar com a Ana, vai se conectar com o E Kaká. tá tudo bem, E não né? vai se conectar com o Kaká, vai conectar com o Felipe. E tá tudo bem. A gente vai falar a mesma coisa. Muitas vezes vai ser o mesmo tema. Mas Muitas a forma e o mas a jeito é de cada forma, um, o né? jeito, se conecta diferente. Cara, eu ouvi isso ontem, tava dando um treinamento numa empresa, num banco, e aí as pessoas, tem uma pessoa que me acompanha, sempre dando suporte nas palestras e treinamentos, e ela já me viu dar o mesmo treinamento mais de 20, 30 vezes naquela determinada empresa, e ela virou e falou assim, cada Hoje. vez que eu assisto esse treinamento, Uau. tem uma parte dele que me toca de um jeito diferente. E é sobre isso que você tá falando, é sobre isso que você tá falando. Cada um tem o seu jeito especial de mandar mensagem. E às vezes, quem tá ouvindo vai estar num momento da vida onde aquela mensagem que você falou várias vezes, finalmente vai... Caiu a ficha. Tocar pra ela. Nossa, fez sentido É. agora. Aham. E a energia que você deu naquele tema, naquela frase, naquela vírgula, já mudou a comunicação também, né? Sem dúvida. E o outro vai perceber de forma diferente também. Me lembrou um pouco do teatro, assim. É, No teatro, cada apresentação é uma, completamente diferente. E o texto é o mesmo. O texto é o mesmo, não sei o quê, mas, nossa, era muito engraçado. Às vezes a gente fazia uma peça, aí aquela audiência tinha um momento que era triste, e a audiência ria. Aí depois tinha um momento que era... Aí, ou então riam num momento que ninguém nunca riu. E olha, por quê? Alguém puxou e começou... Sim. Então tem isso, a percepção daquele momento, aquela forma que você tá comunicando é Aham. diferente de cada momento mesmo, né? E vai tocar as pessoas de É forma quando você lê diferente. um né? livro em momentos diferentes da tua Total, vida, você nossa, interpreta ele de uma forma Livro diferente. muda, né? né? Sim. Filme também, Sim. você vê o filme, você percebe coisas, né? É Então, verdade, agora eu choro num filme. Depois que eu tive filho, eu choro nos filmes que eu falo assim, não era pra eu estar chorando nesse filme. depois que você tem filho, você chora em coisas que... Exato. Tem uma história que me marcou de filho muito boa, assim, de interpretar um momento que eu sempre vivia de uma forma e mudou completamente depois de ter filha. Foi um casamento. Sempre me emocionei em casamento, mas sempre me emocionei na hora de ver os Você dois já tá ali. se emocionando de falar agora. De ver os dois ali, sim, sempre me emocionei nisso. Depois que eu tive, a minha primeira foi uma menina, uma filha, né? Cara, foi quando eu vi a noiva dançando com o pai. Nossa. Sabe? Eu chorava. Ah, é porque ganhou um novo significado. Aquilo ali pra Novo mim nunca foi o que pegava. Mas agora, quando eu vejo a noiva com o pai, eu vou dançar com a minha filha. Caramba, Muda cara. tudo. Então, assim, o momento de vida muda a perspectiva total, né? Assim, Uhum. então, Eu tava indo pra festa junina do meu filho domingo agora, e aí veio um lembrentinho lá pra ouvir a dança da catira das Irmãs Galvão. Olha nossa, irmão onde foi, né? Ó. Eu chorei. Falei, eu não acredito que eu tô chorando ouvindo Irmãs Galvão. Tudo Mas o muda momento quando- da vida muda a interpretação de quem tá ouvindo e faz todo sentido. Uma coisa que passou pelo tema, acho que principal aqui de tudo que a gente tá falando é comunicação, né? Como é importante se comunicar. A Sim. gente tá falando de um meio, de uma mídia que é as redes sociais, a câmera e tal,
mas no final a essência é comunicação. Sim. A gente deveria aprender comunicação, deveria se desenvolver mais em comunicação, na escola, né? Educação, comunicação, educação financeira, muita coisa que falta, né? Aliás, isso poderia ser um tema do próximo episódio. Porque comunicação dentro das empresas, com seu funcionário, pra fora. É verdade. Nossa. É um tema... Não, ele é um líder maravilhoso, mas ele só não comunica bem. Só não entendo o que ele fala, mas Já não é. ótimo. E se não comunica, tem a famosa lá do Chacrinha, né? Quem não comunica, né? se estrupica, cara. E tem um caso clássico que eu vi muito cedo, assim, quando eu comecei, eu era estagiário no banco, e eu lembro, assim, eu já dei várias vezes esse exemplo, assim, tinha um cara que era fenomenal, tinha um projeto que eram 2 caras que estavam fazendo. Um cara era o cabeça, era o que pensava e fazia todo o projeto, o outro comunicava. Eles fizeram junto, mas quem fez o projeto foi o técnico. O cara que foi promovido é quem comunicou, quem apresentou, quem falou. E o outro lá ficou lá, fechadinho ali e tal. Eu lembro que eu vi aquilo, eu falei, cara... E eu vi o projeto sendo construído, eu falei, cara, é aquele cara que fez. O outro só vendeu. Foi até meio aproveitador ali, assim, né? Não foi bacana a postura dele. Mas ele foi... eu falei, cara, comunicação. Eu olhei ali e falei, cara, é isso, é saber se O cara que fez poderia ser o cara que apresenta. Mas ele não foi, ficou quieto e ainda ficou ali fechadinho. Então, assim, se você não se comunica... Mais um objetivo pra gravar conteúdo. É isso. Vai treinar, Vai treinar. Comunicação. Comunicação. Vai treinar comunicação. Total. Poderosíssimo. E aí, empresário, gostou? Espero que tenha aproveitado aí e tomado, né, coragem e vai começar a produzir conteúdo ali. O teu primeiro vídeo não vai ser bom, o teu segundo não vai ser, o terceiro vai melhorar um pouquinho, o quarto vai ficar começando a ficar bom e vai em diante que você vai ficar fera, tenho certeza. Né? Então comece a produzir, ó, a gente vai começar agora um novo podcast com a Ana aqui, todos seguindo. Era qual que me faltava. Era qual que me faltava. O Felipe não tem, mas praticamente tem um aqui, que ele é cativo aqui no nosso conselho, já tá aqui em 3 temporadas. Siga o já, Seducast, o Melhores Tá Cast. aqui no Seducast. Tem o Gemete, né? Que você já tá no Melhores Cast. Aliás, precisa marcar ali pra você participar mais nos próximos aí. E ficamos aí, então. Até a próxima. Teremos mais um último episódio dessa temporada, que é a 3ª temporada do Conselho Empreendedor. Então, se inscreve no nosso canal aí, por favor. Já estamos batendo mais de 2.000 inscritos. Vida longa ao Conselho. E saúde aqui, pessoal. Tem mais uma gotinha pra brindar aqui. Saúde viva. Viva! Até a próxima, pessoal.